Foi revelado como a Bonnie foi curada, mas também o possível poder apelão do Dragon, será que ele foi revelado? Além disso, toda a jornada do Kuma pelo mundo de One Piece em busca da cura para Bonnie está intimamente ligada com o Chapéu de Palhas e possivelmente com a Bonnie entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para trazer as minhas considerações sobre o capítulo 1099 de One Piece, o capítulo 1100, já vai vir na próxima semana, não tem pausa, mas antes desse vídeo começar já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bonnie. Comentando primeiramente sobre a Bonnie, o Oda finalmente revelou a sua Akuma no Mi, que é a Toshi Toshi no Mi. Ele falou no SBS do último mangá, ou do último volume que foi lançado, ele falou que iria revelar no capítulo, e acabou revelando nesse capítulo que ela comeu a Toshi Toshi no Mi, a Akuma no Mi da idade, se eu não estiver enganado. Acaba que, da mesma forma como inúmeras pessoas comeram uma Akuma no Mi sem saber que era uma Akuma no Mi, a Bonnie também acabou comendo uma Akuma no Mi que a gente nem sabe como foi que ela encontrou no reino de Sorbet. Mas ela acabou comendo essa Akuma no Mi lá e acaba se transformando em sua forma adulta sem perceber. E aí ela sai correndo pela igreja, onde todo mundo percebe que ela é muito parecida com a Guine. E até confundem ela com a Guine, só que na verdade é a Bonnie, transformada em adulta sem perceber, que depois que olha para o espelho se espanta e aí volta para sua forma normal. Ela não consegue controlar suas transformações de início e acaba se baseando na velhinha, que é a rainha do reino, a antiga rainha do reino de Sorbet, que é a rainha Connie. Então elas são muito parecidas e isso vai resultar na Bonnie conseguindo invadir o Reverie por ser muito parecida com a rainha Connie. E ela pode até ter tomado o lugar da rainha Connie realmente, ela ter ido no lugar da rainha Connie para se infiltrar no governo mundial, para tentar recuperar o seu pai. E isso tudo está interligado com acontecimentos presentes ou recentes no mangá. Por coisas que eu ainda vou falar nesse vídeo que está relacionado ao Kuma, Bonnie e Kuma vão ter que se separar. O Bonnie se torna um pirata, se sacrificando pelo povo do país, e a Bonnie não pode ficar com ele. Então ela fica com um rei Bulldog, e ela se torna meio que uma princesa. Ela fica sendo guardada por eles até o Kuma voltar, porque ele vai pro mundo procurar uma cura para ela, e ela acaba ficando nesse reino treinando, porque ela ainda vê ou lembra daquela promessa do Kuma, que quando ela fizesse 10 anos, ela iria se tornar uma pirata. Então ela treina ao longo do tempo e fica forte o suficiente para conseguir derrotar um adulto sozinha na sua forma infantil, não na sua forma adulta. E sobre a cura da sua doença, no final desse capítulo é revelado que o Vegapunk realmente curou a Bonnie, como a gente estava imaginando. Eu tinha duas possibilidades para que a sua doença fosse curada. A primeira era a sua Akuma no Mi. Essa mudança de idade faria com que as suas células retrocedessem e ela perdesse essa doença, só que não foi isso. E a segunda possibilidade era o Vegapunk curar a sua doença, que foi o que realmente aconteceu. Só que isso foi em troca do Kuma se tornar ali uma cobaia pro Vegapunk, tornar ele um ciborgue e fazer um exército de ciborgues para usar como força militar contra os piratas. Dragon. Mais uma vez ficou evidente que o Dragon, ele meio que não tem ali um tato com seus companheiros, ou não fica pistola com o fato de que eles foram capturados, eles foram mortos ou qualquer outra coisa do tipo. Isso é o que muita gente pensa ou pensou quando o Dragon encontra o Kuma nesse capítulo e fala que outros companheiros importantes para si foram capturados, como se não fosse nada. Mas o que eu interpreto disso é que muita gente espera que o Dragon fosse ficar loucão, doidão, jogasse tudo pro alto, assim como o Luffy faz, e fosse atrás dos seus companheiros, sem se importar com as consequências disso, mas para ele ser o líder do exército revolucionário e carregar toda essa carga, todo esse peso da libertação que o exército revolucionário clama, ele tem que tomar decisões frias, não sacrificar o seu exército ou outros companheiros em prol de companheiros importantes para ele. Mas só lutar batalhas que são realmente necessárias para o bem da causa. Então, mais uma vez, um companheiro do Dragon, que foi o Ivankov e o Inazuma, eles foram capturados nesse momento aqui, foram levados para Impel Down, e o Dragon não pôde fazer nada. Agora, se fosse o Luffy, ele não iria querer saber de causa, ele só iria com tudo atrás de quem capturou seus inimigos para trazer eles de volta.
Mas o Dragon não é assim. Se ele fosse, o exército revolucionário não conseguiria se manter como uma força que brigue diretamente contra o governo mundial. Então, por mais que algumas pessoas reclamem que o Dragon sempre está de braços cruzados contra as pessoas que fazem mal para os seus companheiros, ele só faz isso ou só tenta se segurar ao máximo porque ele está lutando por um bem maior. Então, antes de você ou de alguém reclamar do Dragon, das ações do Dragon, pensam no que está por trás, no que ele está segurando nos ombros e que ele não pode jogar para o alto e que ele não pode fazer só aquilo que ele realmente quer fazer. Mas além disso, nesse capítulo pode ter sido revelado a Akuma no Mi ou o poder do Dragon nas entrelinhas. Porque a gente já tem uma teoria, eu sigo essa teoria há muito tempo, desde que o Tassiano lá do canal Zona OP falou ela pra gente, que o Dragon tem a Kazekage no Mi, fruta do vento. E nesse capítulo, o próprio Kuma fala que se a Bonnie for curada, ele quer lutar ao lado do Dragon novamente. E o que o Dragon responde? Ele responde: deixe os ventos do destino seguirem seu curso, meu amigo. E isso pode ter sido realmente o Oda querendo dar uma pista do poder do Dragon. E esse poder seria apelão, porque com o correr do vento ou da brisa do mar no mundo de One Piece, se ele realmente tiver esse poder, para ser alguém que é impossível capturar. Porque se ele usasse as correntes de vento do mundo de One Piece e elas dissessem coisas para ele, tipo, alguém está se aproximando ou a marinha está se aproximando, não teria como esse homem ser capturado. Isso aí seria impossível. E isso pode ser tão verdade que nesse capítulo ele encontra o navio principal do Dragon, acaba encontrando o navio do Kuma em meio à imensidão do mar do mundo de One Piece. Vê o quão coincidência, ou o tamanho da coincidência que não é isso, para o Dragon conseguir encontrar logo o seu grande amigo, o seu comandante. Isso poderia ser, ou poderia ter sido ocasionado pelo poder do Dragon, o poder da Kazekage no Mi, Logia do Vento. O vento dizer para o Dragon mostrar o caminho para quem ele quer encontrar ou para ele esquivar de quem ele não quer encontrar. E pode ser por isso que ele chega no ponto crucial em determinadas batalhas em diversas ilhas para salvar as pessoas. Como foi no reino de Sorbet quando o Dragon, ou quando o Kuma foi capturado, como foi lá no reino de Goa, quando estava prestes a ser queimado, o Terminal Cinza estava prestes a ser queimado. Ele também chegou naquele momento em específico e quem sabe ele não pode até ter chegado lá em Ohara, na ilha da Robin, para tentar salvar as pessoas. Só que, sei lá, ele chegou atrasado, não sei. Mas a gente até vê que depois do incidente ele chega lá com o Vegapunk, eles se encontram nessa ilha, mas não duvido que ele utilize o seu poder, se ele realmente tiver a Kazekage no Mi, para se tornar alguém que só é visto quando ele quer ser visto e não vai ser visto ou não vai ser encontrado, a não ser que ele realmente queira. Um poder absurdo que não teria como ser parado no mundo de One Piece. E eu acredito que esse é o seu poder e o Oda acabou dando uma pista pra gente aqui. Kuma. Agora indo pro protagonista desse flashback, nós voltamos para o Kuma, porque o Rei Bekori ataca mais uma vez o reino de Sorbet usando meios como os que aconteceram lá no reino de Goa. Porque o reino de Goa foi exaltado pelos Tenryubitos quando eles viram que não tinha lixo nenhum, ou que o rei acabou queimando todo aquele lixo que ninguém liga. Então ele quis fazer a mesma coisa com a parte sul do seu país que ninguém liga, queimar toda essa parte feia e matar as pessoas que ele não se importa. Mas o Kuma luta para salvar inúmeras pessoas e impedir que elas fossem mortas, além de que, sozinho, ele destrona o rei, em um incidente que ficou conhecido como a Revolução de um Homem Só. E aí a gente vê o Kuma utilizando os poderes da Nikkyo no Mi e destruindo completamente o castelo do rei, provando que, sozinho, ele realmente poderia dominar toda uma nação. Como eu já falei em outros vídeos, a gente tem várias Akuma no Mi que realmente tem esse poder e faz com que os personagens consigam sozinhos dominar todo um país inteiro, subjugar toda uma população. Mas após isso, o Kuma se torna o rei pelo clamor da população. Mas ele se torna rei só como título. Ele não realmente se torna um rei que trabalha para o povo ou que realmente trabalha como um rei que tem os trabalhos de um rei. Ele pega o antigo rei do reino de Sorbet, que é o rei Bulldog, e coloca ele para tomar de conta do país, enquanto ele só dá o nome
como se ele realmente tivesse uma posição importante protegendo o reino de Sorbet. Mas isso não dura muito, porque logo após isso, o rei Bekori pega ali o apoio do governo mundial para que ele possa tomar o seu país de novo. Então só foi questão de tempo para o Kuma se despedir de todo mundo ali, porque ele acabaria com a marinha, com o governo mundial e o rei Bekori e se tornaria um pirata para proteger o seu país e impedir que o rei Bekori se tornasse o rei mais uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu, mostrando mais uma vez o quão apelona é a Nikkei no Mi. Ele trucidou completamente a frota de navios da marinha do governo mundial com o rei Bekori e acabou se tornando um pirata, o que aumentou ainda mais a sua recompensa, ou a recompensa que ele tinha quando era só um comandante do exército revolucionário. Ele realmente se tornou um pirata a partir desse ponto. Após isso, a sua jornada está intimamente ligada com os Mugiwaras e com a Bonnie, porque ele viaja cada uma das ilhas ou para cada uma das ilhas que os Mugiwaras foram no time skip, procurando uma cura para sua filha. E, se ele não tivesse feito essa viagem por causa da Bonnie, ele não teria locais o suficiente para mandar, ou locais exatos o suficiente para mandar os Mugiwaras para que eles pudessem treinar suas habilidades especificamente para que eles fossem especificamente para aqueles locais treinar suas habilidades para se tornarem mais fortes. Então, os Mugiwaras, o seu treinamento no time skip está intimamente ligado com a Bonnie. E isso só realça o fato de que ela realmente possa vir a se tornar um Mugiwara depois que os Mugiwaras saírem da ilha de Egghead. Por quê? Porque, assim como eu acho, ou eu já falei em vários vídeos, era pro Kuma se tornar um dos Mugiwaras. Mas o engraçadinho descobriu o Goro AC do Oda e acabou fazendo com que o Kuma não entrasse para o bando efetivamente. E não é uma loucura pensar isso, porque o Jinbe era um Shichibukai e era mais velho, acabou entrando pro bando. O Kuma seria alguém parecido com o Jinbe, que era um Shichibukai, era mais velho e acabou entrando pro bando também. Então eu acho que a determinação do seu pai foi para Bonnie, e muito provavelmente ela pode vir a se tornar a nova Mugiwara. Ela até já perdeu o seu bando pirata quando ela chegou aqui na ilha de Egghead. Então acredito que esse flashback só veio para nos dar mais um ponto e mostraria a inter-relação que todos eles têm e que a Bonnie realmente possa vir a se tornar a nova Mugiwara. Só que ele continua sua viagem e em um determinado momento ele acaba encontrando o navio do Dragon. E isso me parece uma coincidência muito grande, e eu já falei sobre isso em relação ao Dragon e seus poderes no tópico anterior. Acredito que foi mais um desejo do Dragon em encontrar o seu companheiro, e por isso eles acabaram se encontrando, o Dragon utilizando do seu possível poder, que é a Logia do Vento. Aqui ele tem uma conversa com a Belobete e pede permissão para que ela possa se tornar a comandante do Exército Leste, o mesmo exército que era comandado pela Guine. E ele vê que uma outra mulher desbocada também quer se tornar líder daquele exército. Então, para ele, não tem problema nenhum em isso acontecer. É aqui também que o Dragon dá a informação de que o Vegapunk pode ter alguma forma de curar sua filha, uma informação que o Dragon já tinha, só que ele não podia ter dado para o Kuma antes, porque o laboratório antigo do Kuma, que era lá em Punk Hazard, era muito mais protegido do que o seu novo laboratório agora. Então, o Kuma, ele antes se sacrificaria, ele faria de tudo para invadir aquele laboratório em busca de uma cura para sua filha, coisa que o Dragon não queria que ele fizesse. Agora, nesse novo laboratório, é mais fácil para o Kuma chegar lá sem ser perseguido pela marinha ou sem ter que fazer grandes absurdos para chegar lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele chegou lá, encontrou o Vegapunk se espantou com aquele homem gigantesco e já com a sua mente de cientista já quis estudar ele para saber como pode um ser humano ser daquele tamanho, e eles acabam entrando em um acordo, porque o Vegapunk tem uma forma de curar a Bonnie, mas isso vai custar muito caro, um dinheiro que o Kuma não tem. Então, em troca disso, o Vegapunk sugere que ele se torne uma cobaia no seu experimento para a criação de um exército de ciborgues para lutar contra os piratas. E assim, o custo de cura da Bonnie vai cair para zero. Ele não vai ter que pagar nada para ter sua filha curada. E esse não é um desejo. Quando eu falo cobaia, parece que o Vegapunk está meio que se aproveitando do Kuma.
Mas a gente vê nesse capítulo que esse é um desejo dos dois, a criação de um exército que possa salvar as pessoas. E o Kuma fica feliz com o fato de que ele nasceu para isso, ou esse pode ser o propósito dele ter nascido, a criação de um exército que vai salvar as pessoas. E é ele mesmo que dá o nome para esse exército, porque ele diz que é um pacifista. Então os clones dele, que são os pacifistas conhecidos hoje em dia, tiveram seus nomes dados pelo próprio Kuma. Então foi um desejo dos dois, e não que o Vegapunk realmente esteja se aproveitando do Kuma. Só que alguém está ouvindo toda essa conversa, e esse alguém é o Gorosei Saturne. Ele vê que o Vegapunk está perdendo a oportunidade de se aproveitar ainda mais dessa situação, e ele tem um plano para utilizar ou para fazer com que o Vegapunk e o governo mundial se aproveitem mais ainda do Kuma. Esse plano muito provavelmente está ligado em capturar a Bonnie, por exemplo, para fazer o Kuma agir da forma como eles querem, porque desde o começo o Kuma era um escravo do governo mundial, e isso pode até resultar no Kuma se tornando um dos Chichibukais e possivelmente perdendo as suas memórias posteriormente. Tudo isso pode ser algo que foi arquitetado pelo próprio Saturno. Então são essas as minhas considerações sobre esse capítulo. Quero saber as suas opiniões em relação a isso. Já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!